Nós vamos apresentar o seminário da disciplina de Tecnologia aplicada aos materiais elétricos e o tema é Tecnologias e equipamentos utilizados na geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas. Nesse caso, é energia de biomassa. Será apresentado por mim, Ana Luísa, pela Ana Vitória, Cristiano, Davi Mariel e Rafael Gomes. Então, o que é a energia da biomassa? Biomassa é o nome dado a qualquer combustível proveniente de fonte orgânica utilizado para a geração de energia renovável. Desta forma, podemos classificar como biomassa a serragem, o bagaço da cana-de-açúcar, o lixo urbano ou industrial, resíduos agrícolas, casca de arroz, entre outros. No Brasil, como no resto do mundo, o uso da biomassa como fonte renovável de energia vem por meio da serragem, bagaço de cana-de-açúcar, resíduos agrícolas, casca de arroz. Atualmente é uma das principais fontes de energia utilizada no país. A geração de energia com biomassa vem ganhando cada vez mais um espaço na matriz energética brasileira. E a utilização da energia da biomassa é de fundamental importância no desenvolvimento de novas alternativas energéticas. A sua matéria-prima já é empregada na fabricação de vários biocombustíveis, como bioóleo, BTL, biodiesel e biogás. E o Brasil possui uma situação privilegiada para a produção de biomassa em larga escala, pois existem extensas áreas cultiváveis e as condições climáticas são favoráveis ao longo do ano. Em um cenário de escassez de água nas usinas hidrelétricas nas regiões sudeste e centro-oeste do país, as usinas de cogeração a biomassa ela tem capacidade de gerar uma produção adicional de energia a curto prazo, que vai além dos contratos vigentes do mercado regulado e livre. As estimativas são de um levantamento realizado em conjunto pela Associação da Indústria de Cogeração de Energia e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. O estudo aponta que essa energia adicional ela pode vir de pelo menos 100 empreendimentos. Só em 2022 poderíamos gerar o equivalente a uma hidrelétrica de 800 megawatts em capacidade instalada. A complementariedade às hidrelétricas ela é justamente uma das características da cogeração movida a bagaço da cana. A produção das usinas ocorre justamente no chamado período seco das hidrelétricas, entre abril e novembro. Nesses meses, quando as hidrelétricas não conseguem armazenar água, é justamente quando as usinas a biomassa atingem o pico de sua produção. É válido também lembrar que a cogeração a biomassa de cana-de-açúcar ela tem contribuído para uma economia de 15 pontos percentuais no nível dos reservatórios das hidrelétricas do subsistema Sudeste, Centro-Oeste, que representa o principal mercado consumidor do país. A produção de energia a partir da biomassa ela tem como vantagens ser renovável, ter um baixo custo de aquisição, permitir o reaproveitamento de resíduos e ser menos poluente que as outras formas de energia, não emite dióxido de enxofre e, em comparação com os combustíveis fósseis derivados de petróleo, esses resíduos geram menos emissões de gases causadores do efeito estufa. Entretanto, o seu uso sem o devido planejamento pode ocasionar a formação de grandes áreas desmatadas pelo corte não controlado de árvores, destruição de habitats, perda dos nutrientes do solo e o seu poder calorífico é menor comparado a outros combustíveis, isto é, são menos eficientes energeticamente. E além das dificuldades de transporte e no armazenamento de biomassa sólida. Também conta como uma desvantagem a maior possibilidade de geração de material particulado para a atmosfera. Isso significa maior custo de investimento para a caldeira e os equipamentos para a remoção do material particulado. Após essa visão geral de biomassa, a pergunta que fica é: como a biomassa é utilizada e transformada em energia utilizável? Então, a obtenção da energia de biomassa ela pode ser separada em duas formas: como recurso energético primário, no qual se aplica diferentes tecnologias para a produção direta de energia, ou como insumo para a produção de recurso energético secundário,
consumindo na geração de termoelétrica. As tecnologias de aproveitamento do potencial da biomassa passam essencialmente pela queima em centrais térmicas, com tecnologias que serão faladas adiante. Inicialmente, iremos destacar a pirólise. Essa técnica, a biomassa ela acaba sendo exposta a supremas temperaturas, entre 500 e 600 graus Celsius, sem a presença de oxigênio, mirando então acelerar a decomposição da biomassa. O que sobra da decomposição é uma mistura de gases, líquidos, no caso óleos vegetais, e sólidos, por exemplo, carvão vegetal. Entre esses líquidos podemos destacar o bioóleo, que é um combustível renovável que origina um líquido de coloração negra e bastante viscoso. Ele pode ser empregado na geração de energia elétrica, então. Esse produto ele apresenta propriedades físico-químicas semelhantes ao do diesel e pode ser empregado na produção de vários objetos que têm o petróleo como matéria-prima. Em diante, temos a gasificação. Assim como na pirólise, a biomassa também é aquecida e na ausência de oxigênio, originando então como produto final um gás inflamável. Esse gás ele ainda pode ser filtrado. E esse processo ele é composto por 3 etapas básicas. Podemos destacar a secagem, que é a secagem e remoção da umidade. A pirólise, no caso, durante a etapa, formam-se gases, vapor de água. E a gasificação, que é liberada a energia necessária ao processo pela combustão parcial dos produtos da pirólise. Agora a combustão. Aqui, nesse caso, a queima da biomassa é realizada em altas temperaturas na presença abundante de oxigênio, produzindo então vapor a alta pressão. Esse vapor geralmente é usado em caldeiras ou para mover turbinas. É uma das formas mais comuns hoje em dia e sua eficiência energética situa-se na faixa de 20 a 25%. Esse processo, para obtenção de energia, é necessário passar por um processo de conversão termoquímica, como, por exemplo, temos a combustão, processo endotérmico, no qual temos o aquecimento, secagem e decomposição pirolítica, e também, após atingir um ponto de inflamação de cerca de 230 graus Celsius, inicia então as reações exotérmicas, que é a liberação de calor. Podemos então citar a gasificação do combustível sem água, no caso tem uma chama de fogo de combustível sólido, a gasificação do carbono sólido, no caso da influência do dióxido de carbono, vapor de água e o oxigênio produz monóxido de carbono combustível, e no caso o carbono sólido é liberado uma luz e calor que forma então uma chama visível e a oxidação dos gases combustíveis. Temos então também a cocombustão. Essa prática ela propõe a substituição de parte do carvão mineral, utilizando urnas termoelétricas por biomassa. Ele reduz significativamente a emissão de poluentes que são associados à composição típica desse combustível, como óxido de enxofre ou metais pesados. Ajuda também na minimização de desperdícios e, dependendo da composição química da biomassa utilizada, reduz os níveis de poluição do solo e da água. E seu desempenho encontra-se entre 30% e 37%, sendo então uma escolha bem atrativa economicamente. Meu nome é Cristiano e eu vou falar um pouco mais das tecnologias na conversão da biomassa como combustível para a produção de energia elétrica. Começando com a cogeração, que é a produção de 2 formas de energia ao mesmo tempo. Esse processo ele pode ser usado tanto para converter simultaneamente energia elétrica e energia mecânica e energia elétrica e energia térmica, sendo mais comum o segundo tipo. A gente pode observar um exemplo na imagem abaixo, onde a gente pode só substituir o gás natural pela biomassa, e na usina de biomassa, a biomassa, que é o combustível, vai, por exemplo, aquecer a caldeira, esquentando a água, gerando vapor, e essa água, quando ela for para a troca de calor, ela pode ser usada, por exemplo, numa residência, a água quente, ou em algum outro processo que ela seja necessária. Esses sistemas
tem uma grande vantagem, ele economiza muito nos investimentos de transmissão e distribuição de energia, ele tem uma boa eficiência energética, comparado, por exemplo, com as termoelétricas. A próxima tecnologia vai ser a densificação, que é um processo de compactação dos resíduos da biomassa, que tem por objetivo fazer um aproveitamento melhor do resíduo. A biomassa ela vai ser então compactada no método que eles chamam de briquetagem e que vão produzir briquetes, que vai ser um novo combustível a ser usado nas usinas. As grandes vantagens desse processo é que ele reduz o teor de umidade na biomassa, ele eleva o poder calorífico dela e aumenta a eficiência na queima, liberando menos material particulado e cinzas, e também libera uma menor quantidade de impurezas. E por último, o método de liquidificação, que vai consistir na transformação da biomassa em um combustível majoritariamente líquido. A liquefação do material ela pode ser feita de maneira direta ou indireta. A indireta vai consistir em produzir um gás síntese, o carbono mais hidrogênio, por gasificação, e com um catalisador vai transformar em metanol ou hidrocarboneto. O processo direto vai ser numa atmosfera redutora de hidrogênio ou mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, sendo então uma forma de pirólise. A biomassa então ela vai ser triturada no meio líquido, que o mais comum utilizado é a água, Entre os diversos produtos derivados da biomassa, podemos destacar os 4 principais, sendo eles o biogás, no qual é produzido pela digestão anaeróbica de estrumes, rejeitos agrícolas e orgânicos e em aterros sanitários, na qual é considerada uma opção de baixo custo. Segundo, o carvão vegetal, proveniente da madeira e que é utilizado em residências rurais e urbanas e em diversos segmentos da indústria, por seu maior uso na indústria siderúrgica. Uma observação é que, infelizmente, a maior parcela da matéria-prima usada para a fabricação do carvão vegetal é que ele vem da mata nativa e colaborando para o aumento do desmatamento. Em terceiro, o bioetanol, formado a partir da cana-de-açúcar, milho, trigo e mandioca. E vale ressaltar que o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo e é capaz de reduzir a emissão de gás do efeito estufa em pelo menos 61% em comparação com a gasolina. Além disso, no bioetanol, a matéria-prima mais utilizada é a cana-de-açúcar. E por fim, o biodiesel, produzido a partir de óleo vegetal, como girassol, soja, canola e óleo de palma. Além disso, também é utilizado resíduos de óleos comestíveis ou óleo animal. Uma observação é que possui alta compatibilidade com o diesel convencional e constitui-se como uma alternativa viável para a substituição de combustíveis derivados do petróleo. Beleza. E pensando nas tecnologias que são empregadas tanto na recolha, né, na coleta e no transporte das fontes, né, de energia de biomassa, a gente tem alguns tipos, né, que são dominantes, predominante aí nesses dois modais, né. No modal de coleta, a gente tem que os principais modais de coleta são resíduos de produção, que basicamente são resíduos de produção de celulose, de madeira, esse tipo de coisa, onde os excessos, né, que são as sobras que se tem no processo de produção de artefatos de madeira, de papel, esse tipo de produto, eles são decompostos e, sendo assim, utilizados depois de decompostos como fonte de energia de biomassa. Resíduos urbanos, como dejetos, efluentes, esse tipo de resíduos são utilizados também,
como, como matéria para a produção de biomassa e resíduos agrícolas também, como agropecuários também, como bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, casca de castanha, esse tipo de resíduo, né, pode ser utilizado como, pode ser coletado é, nas fazendas, em pontos de coleta, para poder servir como fonte de energia de biomassa. E o transporte, a gente tem que a concentração máxima do transporte desses resíduos, né, que servirão de fonte para geração de energia ou de geração de subprodutos da biomassa, são os caminhões, né, que são não excepcionalmente são é o modal de transporte mais utilizado no Brasil para transporte de carga. Então a gente tem que os caminhões são bastante utilizados para o transporte de fontes para energia de biomassa, né? O que nos leva a um ponto também interessante de se pensar, que é para zerar uma usina de biomassa, para ela ter status de carbono zero, né, para zerar o carbono dela na produção da biomassa, ela tem que levar em consideração também a quantidade de caminhões e de transportes que vão ser utilizados para que a coleta que ela realizou para estar produzindo aquela energia chegue na usina, e aí considerando essa produção de CO2 que os caminhões têm ou que algum outro modal de transportes que seja utilizado tenha, ela tem que compensar esse tipo de emissão. Já o seu armazenamento pode ser feito em pilhas curtas ou longas, utilizando pallets, postes, montes de estilhas ou serrilha. No caso, a tecnologia de estilhagem da madeira proporciona redução de custos tanto na recolha como no transporte. Os sistemas modernos de armazenamento indicam a caldeira quando necessitam de calor, através de um fim de curso. Isso permite que os intervalos de combustão da caldeira sejam coordenados e que o número de sequências de inflamações da caldeira sejam reduzidos. O sistema de armazenamento permite que sistemas de aquecimento à madeira sejam, por um lado, flexíveis e reajam rapidamente à necessidade de calor, e, por outro lado, prolongue os intervalos da combustão. Isso ajuda a reduzir os desgastes da caldeira e a minimizar o número de combustões parciais, o que torna o processo mais eficiente. Então, como conclusão, tomando como base tudo que a gente falou durante o seminário, a gente pode ver que a energia de biomassa ela tem vantagens bastante animadoras, como o fato de ser uma alternativa para energias renováveis, né, algum custo baixo, em relação à coleta dos materiais, né, o bruto da produção de energia é relativamente barato, e também a gente consegue, porque a gente consegue produzir essa energia de biomassa a partir de diversos materiais, como eu citei anteriormente. Porém, a gente tem algumas desvantagens preocupantes, né? Principalmente porque a produção de biocombustíveis, por exemplo, ela pode emitir, esses biocombustíveis, quando utilizados, podem emitir enxofre e aí contribuir com alguns fenômenos climáticos, como chuva ácida, dependendo da fonte de alguns produtos para a produção da biomassa. A gente pode ter alguns impactos ambientais até em florestas. Então os impactos ambientais têm que ser, os desafios ambientais de fazer essa produção funcionar têm que ser pensados, e também que o custo, né, apesar do custo da matéria-prima ser baixo, o custo das matérias, dos equipamentos, né, das ferramentas é um custo considerável. E também a gente pode considerar como
conclusão que esses produtos que são gerados a partir da biomassa, que são produtos derivados da biomassa, são bastante úteis para o aumento do uso das energias renováveis. Alguns já são utilizados há muito tempo, como carvão vegetal e o etanol, que vem sendo utilizado como bastante utilizado no Brasil, né? Como combustível alternativo à gasolina, que é utilizado desde a década de 80, 70, 80, com plano pró-álcool e tudo mais. E também alguns subprodutos como o biogás e também o biodiesel, que vêm sendo mais inseridos no mercado de biocombustíveis, né, atualmente. Então, de conclusão é isso. Queria agradecer pela atenção e é isso.